Olha aí, agora em Canguçu, 8 horas e 8 minutos, 8 e 8. Estamos apresentando Cultura Notícias. Pois é, minha gente, como havíamos anunciado, os nossos convidados já se encontram aqui em nossos estúdios e a partir de agora você nos acompanha através do Facebook, do Instagram e também do YouTube. Programação da Cultura AM Online para você, meu amigo, minha amiga. Com muito prazer, estamos recebendo, neste momento, aqui nos estúdios do Cultura Notícias, na Rádio Cultura, o pastor Carlos Weirich, da Igreja Evangélica de Confissão Luterana do Brasil, né? A Igreja Luterana. Luterana do Brasil, Carlos Weirich. E também o presidente da Paróquia São João, Dyson Fick. E nós vamos conversar com ele sobre esse dia tão importante que é o dia de amanhã, dia 31 de outubro, que é o dia da Reforma Luterana. Primeiramente, pastor Carlos Weirich, prazer recebê-lo aqui em nossos estúdios. Um bom dia, seja bem-vindo. Bom dia Mauro, bom dia a toda a equipe aqui da Rádio Cultura. Uma satisfação estar aqui com vocês mais uma vez. Nós sempre estamos aí nos nossos momentos de horinhas com Deus, na parte das 12h30. Também saudar aqueles que nos assistem pelo Facebook, aqueles que nos ouvem aí pela rádio. Uma grande alegria estar com vocês aqui nessa manhã. Presidente da Paróquia São João, Dyson Fick, bom dia, seja bem-vindo aqui à Rádio Cultura e ao programa Cultura Notícias. Bom dia, Mauro, bom dia a toda a equipe Cultura, bom dia a todos os ouvintes também que estão nos assistindo via Facebook e ouvindo pela rádio. Aqui mais perto. Isso. Que estão nos ouvindo pela rádio, assistindo via Facebook. Estamos aqui, eu e o pastor Carlos, para falar um pouquinho sobre a reforma e sobre a organização de amanhã, né, dia 31, que nos espera um lindo dia, sem chuva, a princípio, né? Certo. Pois é, nós estamos nesse dia tão importante, né, para os luteranos, né, que foi algo que o mundo inteiro, né, sabe da história, né? Quem não sabe já ouviu falar de alguma coisa de como foi esta reforma a partir de Martim Lutero, e esse dia é muito importante para as igrejas luteranas. Pastor, esta importância trouxe aqui para todos, né, o mundo inteiro, né, assistiu a toda essa mudança que aconteceu na igreja através da reforma. Poderia falar um pouquinho sobre isso? Muito bem. Essa mudança, ela começa, né, esse ano nós estamos celebrando 507 anos. Então não é uma coisa de ontem, mas isso é uma coisa histórica. Martim Lutero é considerada uma das grandes personalidades do milênio passado. Entre 1001 a 1999, nós vivemos esse tempo aí, os 999 ali, né? Sim. Dentro de todo esse tempo, Martim Lutero é uma das grandes personalidades desse milênio todo, né? Até hoje é lembrado, recordado por aquilo que fez. A sua intenção sempre foi levar as pessoas ao conhecimento da palavra de Deus. Lutero, ele começa a sua vida orientado pelo pai na linha do direito. O pai dele orientou para que ele fizesse direito, até para que pudesse sair daquela vida pobre que eles tinham, mas ele não se acha nisso. E aí, então, depois de alguns acontecimentos, ele vai então para a linha do monastério. Ele resolve se tornar monge, porque a alma dele afligia estar perto de Deus. E ele achava que se tornando monge, ele estaria mais perto de Deus. E foi dentro desse contexto também que ele acabou tendo acesso à palavra de Deus. Lembrando que na época, lá nos anos 1500, pouquíssimas pessoas tinham acesso. A palavra de Deus era em latim, hebraico, grego, não tinha na língua das pessoas. Lá onde eles, então, na Alemanha, falavam alemão, não tinha na língua deles. Quando, então, começou a estudar estas línguas, latim, hebraico, grego, é que teve acesso à palavra de Deus. E aí, então, ele descobriu algumas verdades na Bíblia que a igreja da época não estava pregando aquilo. Por exemplo, algo que é fundamental para cada ser humano é pensar na questão da sua salvação, na pós-vida. E na época se pregava que a salvação era conseguida por méritos, por obras e também via pagamentos, que na época se chamava de indulgências.
e a partir daí as pessoas compravam da igreja o seu perdão e então, consequentemente, a sua salvação. Lutero, por muito tempo, se afligia nisso também, até que então descobriu na palavra de Deus algo que o libertou. Uma grande boa notícia é que quando ele descobriu isso, ele diz que as portas do céu então se abriram para ele, né? E aí nós temos como lema base da reforma luterana o versículo lá de Romanos 1,17, o justo viverá por fé. Ou seja, aquele que é justo diante de Deus, santo, é aquele que vive pela fé em Cristo Jesus. Portanto, não é por meio de obras, por meio de pagamentos, mas unicamente pela fé em Cristo Jesus que nós somos justificados. Isto é, nós somos perdoados dos nossos pecados e recebemos a salvação. Descobrindo isso, ele começou a testemunhar, a pregar. Na época, a igreja foi contra seus ensinos. Em 1521, ele acabou sendo excomungado. E aí começa esse movimento, então, da pregação, e não por conta de Lutero, mas outros assim chamando, então, o luteranismo, a partir de Martinho Lutero, onde tem a sua base no que a gente chama no solas. Soli Deo glória, somente a Deus a glória. Sola Escritura, somente a Escritura. Sola Fide, somente pela fé. Sola Gratia, somente a graça de Deus. E Solus Christus, somente Cristo. Esses são os pilares, então, que movimentam ali a reforma. Principalmente pegando somente a Escritura, a graça de Deus e pela fé. E aí, então, começa esse movimento que hoje em dia ele é a nível, isso se tornou e hoje é conhecimento de nível mundial. Também aqui na nossa região, Canguçu tem muito luterano, muitos luteranos mesmo. Aqui nós temos 3 igrejas, né? Pelas siglas, né? Nós temos aí a nossa que é IELB, Igreja Evangélica Luterana do Brasil, conhecida pela Cruz Azul, né? A referência aqui na cidade é ali a Igreja da Figueira, mas ela tem, nós temos outras congregações no interior também, né? A ISLB, que aqui em Canguçu é conhecida ali como a Bom Pastor, né? E também a IL, que é a ISLB significa Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. E a IL, que é a Igreja Evangélica Luterana Independente, ou a Igreja Livre, que nós temos aqui também, né? Então essas são as 3 linhas luteranas que nós temos aqui no nosso município. Muitos luteranos em Canguçu, e por isso também nós celebramos esse dia. Um dos únicos municípios também que é feriado, né? Que é feriado. Poucos municípios no Brasil é feriado nesse dia, aqui em Canguçu é, né? Desde 2003, 2004, mais ou menos, se eu não me engano, né? Passou a ser feriado esse dia. Então, para celebrarmos, né, a reforma luterana com alegria, lembrando salvação somente pela graça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Pois é, e esse feriado, assim, porque fazendo uma homenagem, né, aos luteranos, porque Canguçu tem um grande número, né, de luteranos, e nada mais justo do que essa celebração e esse dia ser um feriado municipal, né? Por isso, né, que Canguçu é privilegiado por esse dia tão especial. Mas ouvindo aí o senhor falar sobre Martinho Lutero, ele sempre foi um revolucionário, porque, veja, o pai queria que ele fosse para o direito, ele foi para o direito, mas o direito na palavra de Deus, né? E aí, não contente com as linhas que aonde ele estava, a igreja onde ele estava, conduzia os seus fiéis, ele se distanciou, vindo a lutar pelo que ele achava e que era o concreto que havia na Bíblia, né? Seguindo aqueles ensinamentos, né? Eu sempre digo assim, pode ter revolução boa e revolução ruim, ser revolucionário pelo lado bom, pelo lado ruim, bom, né? Essas revoluções, né, quando elas são simplesmente baseadas em fruto do nosso coração, normalmente leva para coisas ruins, eu diria assim, né? O que Lutero tem muito forte é a base bíblica, né? Olhando para a palavra de Deus. O primeiro ponto é Deus que até agiu na vida dele, né? Quando ele estava voltando de uma visita à casa aos pais, ainda estudando direito, ele enfrentou uma forte tempestade. E ele, com muito medo de morrer, ele prometeu que se ele ficasse vivo, se tornaria monge.
Então, eu digo assim, é o meio que Deus achou para ele de encaminhar para o lado que ele queria, né? E aí lá, então, conhecendo a verdade bíblica, né? Um dos textos bíblicos muito forte que nós temos é o que está lá em João 8, né? Que fala sobre a verdade, Jesus falando sobre a verdade que nos liberta, né? Então essa verdade é a Escritura Sagrada que libertou ele das opressões do diabo, da condenação, né? Do medo da morte e trouxe ele para essa paz, para a alegria e para a graça de Deus, né? E aí então ele faz esse movimento de revolução. Então ele diz assim, não, mas as pessoas precisam conhecer isso. Isso é algo muito bonito dele, que ele não quer só para ele, mas ele quer compartilhar, né? Com todos. Assim como nós hoje também, como herdeiros da reforma, nós também queremos compartilhar, respeitando todas as religiões, com certeza, que nós temos, mas também lembrando, né, desse bonito presente que nós temos pela palavra de Deus, que é a salvação, a vida eterna, que nos dá segurança e paz aqui, né? É isso que Lutero, consolado nisso, alegre nisso, então ele resolveu levar para muitas pessoas, né? Essa revolução por meio da palavra de Deus na vida de Lutero. Começou nele e aí por meio dele se espalhou para muitas pessoas, né? Já se espelhando também em Jesus, né? Que foi uma pessoa que mudou a história, né? Através de suas palavras, né? Coisas que as pessoas não acreditavam, que o homem falando de amor, falando de fé, fosse mudar a mentalidade de outras pessoas, né? Então, eu diria que Jesus, eu sempre digo assim, é uma coisa, palavra traz ação, né? Sim. Jesus vai muito além das palavras. Jesus muda a história com a sua ação, com a sua morte na cruz, isso, né? Com a sua morte na cruz, onde mudou a nossa história, nos tirando da condenação e nos colocando na salvação. É isso que muda a história das pessoas, né? As pessoas recebem a salvação e Jesus diz assim, puxa vida, depois dessa vida eu vou pro céu. Eu posso viver diferente aqui. É isso que Jesus mudou a nossa história, né? E aí, baseado nessa palavra de Deus que muda a nossa vida, Lutero mudou a sua vida e quis falar isso para outras pessoas, né? Muito lindo. Falando sobre o dia de amanhã e também sobre a sua atuação como presidente da Paróquia São João, Sr. Dyson, gostaria de saber quanto tempo o senhor está na presidência da paróquia? A gente já vem há um longo tempo já trabalhando em congregação, agora já 3 anos em paróquia, né? Mas sempre trabalhando junto, mesmo que a gente não esteja à frente de diretorias, sempre puxando junto, dando apoio aos que demais estão trabalhando, junto aos nossos pastores, né? Já faz um longo tempo que a gente trabalha junto à paróquia. Né? E quanto o dia de amanhã, como vai ser o início desse dia tão importante, né, o dia da reforma? Como é que será a atuação das igrejas luteranas, né, as 3 que o pastor mencionou? Que hora começa e como é que vai ser as atividades lá no ginásio de esportes? Mas antes terá uma saída lá do monumento do Colono. Pois eu até quero falar um pouquinho a nível de paróquia, da paróquia que eu atual sou presidente. A gente é uma paróquia com 5 congregações, né? Que atua aqui, um trabalho de 2 pastores, o pastor Carlos Weirich e o pastor Welton Hatz, né? Temos 2 pastores, né? E a nossa paróquia, então, conta com 5 congregações, que temos a congregação da Cruz, na Freeway, a Cristo para Todos, Lagotos Pereira, a congregação Ebenezer, Pastor Aladão, e a congregação Estrela da Manhã, que é na Coxilha dos Piegas, 4º Distrito. E mais 3 pontos de pregação, que é um no bairro Isabel, na Dona Maria Forte, outro na Vila Nova, no seu Ivo Gutschnert, e um na Glória, no seu Breno Zarnotti. Então, essa é a nossa paróquia composta assim, dessa forma. Né? Sim. E com mais o que acontece dentro que tem os trabalhos todos dentro da paróquia. Né? E quanto ao dia de amanhã, então a gente está se organizando para essa carreata, saindo lá do monumento, né? 13h. E aí vamos ir direto ao ginásio, pela Osório, né? E lá temos o nosso evento, vai ser lá um culto, iniciando às 3h, 15 horas, um culto, onde vai ter também uma pregação em língua pomerana, né? Durante esse culto, uma mensagem também em língua pomerana. Vai ter aí grupos de canto, coral da terceira idade da São João, onde vai se apresentar. E você vai ter mais algum grupo que vai ter na hora, vai ter lá, vão se apresentar também, né?
e é onde que tal, então o convite fica estendido, fica junto com a Igreja da Confissão aqui, né? A SLB e a nossa, e vai ter participação, que o pastor Carlos, de pastores da Independente também junto, né? Certo. E assim, quanto tem convidados de fora ou só as igrejas daqui? No momento, acho que não, né, pastor? Assim, Essa é uma atividade mais local mesmo do município, né? E pega distrito também. Nós teremos talvez o pessoal de Arroio do Padre, do interior de São Lourenço também, né? Que celebram junto conosco aqui, né? Então essa é uma organização aqui do que nós chamamos dentro da IELB o Distrito Sul 2, né? Que pega a nossa região aqui de Canguçu, Arroio do Padre, interior de São Lourenço e também Piratini, né? Juntamente com a de Confissão Luterana aqui de Canguçu, as duas paróquias também que tem aqui, né? Que é a Paróquia Bom Pastor e a Ascensão, né? Junto aí, e também a outra paróquia do Pastor Ildomar, que eu me esqueci também, também está participando junto, né? Então, essa é um evento mais nosso do município, né? Então, vem os pastores locais aqui, né? Então, que participam aí desse evento e convidamos a comunidade em geral aí, né? Aqueles que... aberto a todas as pessoas, é um evento aberto, não é assim uma coisa que é fechado só para quem é luterano ou participa, mas, né, um evento para que também a gente possa tornar a palavra de Deus conhecida, esse movimento luterano conhecido, né? Então vai ser lá no ginásio municipal, esse momento de carreata também, né? Saindo a 1h lá do Monumento ao Colono, né? Então... Mas aí as pessoas que não participarem da carreata já podem esperar lá no ginásio, quer dizer, um amplo espaço, né? Isso, para abrigar muitas e muitas pessoas. Né? Isso aí. Esperamos aí que a turma, né? Esperamos um dia bom amanhã também. Ano passado nós tivemos aí com garoa, né? Essa época aí, finalzinho de outubro, início de novembro, sempre dá, né? Finados, o pessoal lembra muito, né? Os friozinhos e a garoa. Esperamos um dia bonito também, né? E que possamos celebrar aí junto com a comunidade canguçuense esse dia da reforma, né? Convidando a todos para esse momento. Pois é, então, olha aí para lembrar a todos os nossos ouvintes, amanhã, dia 31, 13 horas, sairá a carreata lá no Monumento ao Colono, em direção ao ginásio, e às 15 horas começa a celebração, a apresentação de corais, grupos, né? Isso. E todos estão convidados, né? Presença aí da Paróquia São João, da Bom Pastor e da Independente, né? Então, deixo aqui os nossos microfones da Rádio Cultura à disposição de vocês. Sr. Dyson, um prazer muito grande ter recebido o senhor aqui, né? E estamos sempre, né? Vocês já têm o programa da igreja aqui na rádio, mas hoje é um espaço diferente. Estejam à vontade, sempre que quiserem dar um recado especial, né? Um convite, nós estamos aqui sempre de braços abertos e os nossos microfones à disposição de vocês. Só para reforçar também, que eu estava esquecendo, que para cada um traga a sua cadeira, que puder. Que a gente vai ter cadeiras lá, tem as arquibancadas lá, vai ter cadeiras ali à disposição, né? Para ficar mais próximo. Puderem trazer e traga suas cadeiras. E desde já agradecemos então também o espaço da Rádio Cultura, né? Vocês sempre nos apoiando e por estar sempre apoiando também esse dia da reforma. Amanhã vão estar juntos transmitindo, né? Amanhã, a rádio estará lá presente. Obrigado, né? Fica nossos agradecimentos. E pedir ao pessoal, os luteranos, confissão, e a todos, não só os que não sejam luteranos também, que venham, que nos prestigiem, que estejam junto com nós lá. Que esse dia da reforma, não só o feriado, temos o feriado, vamos esperar o feriado, dia 31 é feriado. Para quem trabalha na cidade, eu digo assim, já os agricultores trabalham por sua conta própria, mas os trabalham empregado. Temos o feriado, vamos aproveitar o feriado. Sim. Vamos ir lá no ginásio, vamos prestigiar esse evento que nós temos lá da reforma, que teve até ameaçado esse feriado em sair, queriam terminar muitos feriados, né? Estava por ser diminuído os feriados. Então vamos prestigiar, vamos valorizar esse nosso 31 de outubro. Então fica o convite e pedir a Deus que nos dê um bom dia amanhã e todos estejam presentes com nós lá. Desejar muito obrigado por nós poder estar aqui hoje. Né? Pois é, e amanhã tenho certeza, né, que a gente não sabe do tempo que às vezes muda, mas pela previsão amanhã vai estar um tempo bom e nós queremos desejar a vocês aí um bom dia, uma celebração muito bonita, né? Também uma carreata bonita e para todos, né, que querem conhecer um pouco dessa história que o pastor nos falou um pouco, muita gente
ouve falar de Martim Lutero, quais os objetivos da Igreja Luterana, mas não tem um contato. Então, vai conhecer um pouco, né? Você que não é luterano, vai conhecer um pouco essa linda história e o que vocês vivem aqui em nosso município. E, graças a Deus, né, as autoridades, né, há anos atrás, tiveram essa iniciativa de fazer desse dia um feriado. Então, não faça desse feriado só para passear, não. Vá também conhecer um pouco da história da Igreja Luterana participando do Dia da Reforma lá no Ginásio de Esportes. Pastor. Isso aí. Primeiramente, uma satisfação estar aqui com vocês. Obrigado, né, por terem aberto o microfone para a gente poder vir aqui falar, né? Fonseca, que está aí com a gente, né, também. Obrigado por essa parceria aí, né, Mauro. Também a todos os que nos ouviram, que nos prestigiaram, aí um grande abraço, né? Dizer da nossa alegria de podermos esse ano estar organizando à frente, então, desse evento, do dia 31, dia da Reforma Luterana, né? E que Deus nos abençoe, né? Também todo o restante ainda da finalização da organização e o dia amanhã, que possamos, com tudo isso, né? Como usando um dos solas de Lutero, só lhe deu glória, somente a Deus a glória, né? É isso que nós queremos, né? Por meio de todo esse movimento, dar glória ao nosso Deus pela salvação que Ele nos conquistou em Cristo Jesus. Aqueles que quiserem conhecer, saber um pouquinho mais, né, sobre a Igreja Luterana, né, podem estar junto lá amanhã, podem também por meio dos pastores, igrejas, né? As igrejas sempre são abertas, né? A igreja não é só para um grupo restrito, aquele grupinho de pessoas, não. A igreja sempre é para todos, né? Então, quem quiser conhecer um pouquinho mais também pode ir até as igrejas luteranas, né? Aos pastores, né? Também as pastoras de confissão luterana, né? Então, estamos aí abertos também para poder esclarecer dúvidas e tudo mais, né? Então, que Deus abençoe a todos, guarde ricamente com a graça de Jesus. Que seja um dia lindo, um dia maravilhoso, que é este dia da Reforma Luterana. Luiz Fonseca, nós vamos aos nossos comerciais e em seguida retornamos com a sequência do nosso programa. Cultura! Se ligue nessa estação! Lojas Leb